perguntas e respostas. Aqui o nosso irmão Saulo, ele faz a primeira pergunta, pastor. Aquelas pessoas que morrem em Cristo, o que vão fazer no céu? E as pessoas que vão para o inferno? Bom, os que vão para o céu não ficarão lá inativos, como algumas pessoas falam. Ficaremos cantando, tocando harpa, para sempre, uma vida monótona. É isso que é o céu? Não. No capítulo 22 do livro do Apocalipse, a partir do versículo 1 até o 3, nós lemos o seguinte, repetindo o Apocalipse 22, versículos 1 e 3. E mostrou-me o rio puro, da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça e de um e de outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. E agora a parte final deste versículo 3 diz, e os seus servos o servirão. Repetindo, e os seus servos o servirão. Significando que haverá trabalho. Estaremos a serviço do Senhor Jesus Cristo e o serviremos por toda a eternidade. Agora, com relação ao que vai acontecer com os que forem para o inferno, nós temos o Senhor Jesus no capítulo 13 do livro de Mateus, falando de pessoas que irão para este lugar que nós conhecemos como inferno. Diz o seguinte, Jesus contando, capítulo 13, versículo 42. E lançá-los-ão na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. De modo que aqui estão sendo mencionadas duas situações. Haverá pranto e ranger de dentes. Ainda repete Jesus, no mesmo capítulo, versículos 49 e 50, assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus de entre os justos, e lançá-los-ão na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então são as duas situações opostas que se seguem após a morte, tudo dependendo da escolha que a pessoa fizer. Temos aqui a porta estreita, que conduz à vida, e a porta larga, que conduz à perdição. Capítulo 7 de Mateus, versículos 13 e 14. Jesus se referindo que a nossa vida aqui terá como continuidade a própria escolha que aqui fizermos. Temos mais uma pergunta, pastor NQI. Por favor, será que vocês poderiam me esclarecer se os cristãos renascidos, filhos de Deus, ainda passarão pelo juízo final, descrito em Apocalipse, capítulo 20, versículo de 11 a 15? Eu vou estar lendo, pastor. E vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras, e deu o mar os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo.
esta é a segunda morte, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Nós queremos dizer que os cristãos renascidos não passarão pelo juízo final descrito na passagem que agora foi lida, Apocalipse 20, versículos 11 a 15. Na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 1, declara: nenhuma condenação há mais para os que estão em Cristo Jesus. Nós lemos Jesus falando em João capítulo 3, versículo 18 e 36, a situação que se define já nesta vida quanto ao futuro. Disse Jesus: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. No versículo 36 do mesmo capítulo 3 de João, repete: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Então a ira de Deus vai se dar neste juízo final. Como os cristãos creem em Jesus Cristo como Salvador e Senhor, aceitam os benefícios da sua morte vicária, esses vão ter parte num outro acontecimento que precede em 1000 anos o juízo final. Eles terão parte na primeira ressurreição. E acerca deste assunto, o apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, versículos 16 e 17, declara o seguinte: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. E o apóstolo Paulo diz que este acontecimento, que nós denominamos arrebatamento da igreja, terá uma execução tão rápida que ele descreve a demora num tempo como abrir e fechar os olhos. 1 Coríntios 15, 51 a 54, declara o seguinte: eis aqui vos digo um mistério, e continua ele: na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. De modo que os cristãos não vão comparecer diante do tribunal do juízo final, mas vão ser arrebatados antes. Os que morreram serão ressuscitados, os vivos seremos transformados, e assim escaparemos do juízo final. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8, versículo 1.
Mais uma pergunta, pastor. Por que devemos crer exclusivamente na Bíblia, desconsiderando as demais revelações? Deus não é um Deus que se cala, mas um Deus que fala ainda hoje. É verdade que Deus é um Deus que não se cala e que fala ainda hoje. Porém, considerando a razão por que cremos ser a Bíblia exclusivamente a palavra de Deus, a única revelação verdadeira sobre a terra, é porque Jesus, em João 4:22, ele deu uma referência dizendo que a salvação vem dos judeus. Então, quando Deus fosse cumprir a sua promessa de mandar o Salvador, prometido em Gênesis 3:15, ele anunciou a chamada de Abraão no capítulo 12 e disse a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quer dizer, de Abraão viria o Salvador. E então a mensagem de Deus preparatória para a chegada do Messias e por fim a sua morte redentora são assuntos atinentes à Bíblia Sagrada. Nós dizemos comumente que Gênesis 3:15 é a primeira profecia na Bíblia a respeito da vinda do Salvador da humanidade, Jesus Cristo. Logo, a Bíblia é a história dos judeus e em seguida passa a ser a história dos cristãos. E a mensagem então de salvação veio por meio dos judeus. Capítulo 9 de Romanos, versículos 1 até o 5, o apóstolo Paulo faz referência à sua nação dizendo: em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho à minha consciência no Espírito Santo, que tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser anátema de Cristo por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e as alianças, e a lei, e o culto, e as promessas, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito eternamente. Então Paulo está anunciando que Cristo veio da linhagem dos israelitas, mostrando assim a razão porque a Bíblia é o único e exclusivo livro que nos fala a verdade a respeito de Deus e do seu propósito para com os homens. E aí nós lemos em 2 Timóteo 3:16 e 17 o apóstolo Paulo confirmando o que a Bíblia declara como da parte de Deus, quando ele afirma: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Quando dizemos toda a Escritura é divinamente inspirada, significa que os escritores da Bíblia, ao escreverem profeticamente, jamais anotaram uma profecia inexata, uma profecia falsa. Toda a Bíblia é composta de profecias que vieram a se dar, e se deram realmente porque o autor da Bíblia Sagrada, ele fala do futuro, porque o conhece. E assim, concluindo esta resposta, no capítulo 1 de Hebreus,
declara: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. De modo que o texto bíblico está dizendo que Deus falava no passado pelos profetas, entregando-lhes a sua palavra, a sua mensagem. Desta maneira, entendemos, cremos que a Bíblia é exclusivamente a palavra de Deus, a única revelação da parte de Deus que aceitamos. Mais uma pergunta, pastor. Dançar no culto é pecado? Nós encontramos que na Bíblia se fala de louvores, mas não se usa danças para cultuar a Deus. No templo não se fazia isso, e consequentemente dizemos que também na igreja não se torna um lugar de danças ou de coreografias, mas que o louvor é vocal e juntamente com os instrumentos. Capítulo 3 de Colossenses, versículo 16, a palavra de Cristo habita em vós abundantemente em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Então aqui está uma recomendação para que através do canto louvemos a Deus, de modo que este louvor lhe seja aceito. Temos mais uma pergunta, pastor. Como posso ter a certeza de que irei para o céu? A nossa certeza de ir para o céu está na promessa do Senhor Jesus, que nós já citamos. João 14, 2 e 3. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito. Vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E o mesmo ocorre em Filipenses 3, 20, quando o apóstolo Paulo declara que a nossa cidade está nos céus, donde nós aguardamos o Senhor, o Salvador Jesus Cristo, que vai transformar nosso corpo abatido para ser igual ao seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de transformar todas as coisas. Então esta é a certeza que temos. Iremos para o céu. Céu não é um lugar restrito para um grupinho de pessoas de 144 mil. Céu é um lugar muito grande, que caberiam todos os 6 bilhões de pessoas da terra, caso aceitassem a Jesus como Salvador. E ainda haveria lugar. Depende da vontade humana entrar no céu. No céu.